Nesse vídeo você vai aprender como fazer o ponto perfeito, aquele ponto que não é nem apertado demais e nem folgado demais. Eu sou a Ju Sanches da Kako Amigurumi, vem comigo pra minha bancada que eu vou te ensinar na prática. Então é o seguinte, os pontos eles têm que ficar assim, ó. Não aparece buraquinho, mas ao mesmo tempo é uma peça molinha. Porque se você fizer ele muito apertado, ele vai se tornar uma peça dura e quando você colocar o enchimento, ele não vai ficar maleável, macia, fofinha e pode até ficar deformada por estar muito rígido. E também não pode ter buraquinho e nem tá muito mole demais. Mas como que isso acontece, Juliana? Então, não sei como isso acontece, porque o meu ponto tá ficando muito apertado ou o meu ponto tá ficando muito folgado. O ponto ele é formado por duas alças. Essa alça aqui, que tá na agulha, e essa alça que a gente pega aqui, tá? E aí a gente já começa com a alça novamente, a primeira que eu falei. Olha só, ela tá aqui. Então são duas puxadas que a gente faz no ponto baixo. Ó, puxo aqui, puxo aqui. Então você pode estar errando nessa alça número 1 ou nessa alça número 2. Ou pior ainda, você pode estar errando nas duas alças. O que eu tenho percebido é o seguinte, eu não faço crochê, eu não fazia crochê antes do amigurumi. Então eu já comecei treinando no ponto baixo. Por isso meu ponto era muito rígido, rígido até demais. Mas o que eu percebi é que as pessoas que começam com crochê tradicional, tapete, um bordado, um barrado de pano de prato, alguma coisa, ele vai puxar aqui para fazer um ponto alto e ele já começa a abrir, porque o trabalho, ele é um trabalho com argolas largas, argolas grandes, tá? Então, ele tá sempre puxando a agulha aqui, ó. Tá sempre puxando a agulha um pouquinho para deixar o ponto mais folgado. E tá tudo bem. O ponto do crochê tradicional, ele tem que ser mais folgado mesmo. Mas no crochê do amigurumi, ele tem que ser um ponto puxadinho. Então, digamos que a pessoa vai fazer aqui o ponto, ela já puxou aqui, tá? Já puxou aqui essa alça de cima. E quando ela vai fazer aqui, ó, ela pega a alça e a primeira coisa que ela faz, puxa. Pra assim terminar, ó, tá sempre puxando o ponto para terminar e ter esse efeito soltinho, tá? Esse é justamente o efeito desejado no crochê tradicional, mas no amigurumi não é assim. Então o que acontece é que algumas das pessoas que começam primeiro com o crochê tradicional e depois migram pro amigurumi, ela tende a puxar sempre um pouquinho a agulha assim, ó. E aí quando puxa a linha, ela puxa de novo, ó, puxou. E aí puxa, e aí puxa de novo aqui. Então vai ficando sempre um ponto muito folgado. Claro que eu tô exagerando um pouco aqui pra você entender e visualizar melhor, mas ela tá sempre puxando um pouquinho, ó. Quando ela puxa aqui, ela já levanta ele, já fazendo uma alça muito grande. E quando ela vem puxar aqui a argola pra fechar o ponto, ela puxa de novo. Então o ponto acaba ficando assim, ó. 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 Acaba ficando um ponto grande demais, tá vendo? Então o amigurumi fica um amigurumi maior, ele fica um amigurumi molinho, mas ele acaba deixando buraquinhos. Então se você faz o ponto muito largo, mas você gosta, não Ju, eu gosto de fazer o ponto desse jeito mesmo, bem folgadinho, então você precisa usar menos enchimento, porque se você qualquer quantidade a mais de enchimento, vai aparecer os buraquinhos, tá? Vendo a diferença desse ponto para esse ponto? O que é mais importante de tudo, mais importante até mesmo do que a tensão do seu ponto, é a regularidade do seu ponto. Então você não pode fazer um ponto grande e aí no próximo você faz um ponto apertado. E aí no outro você já puxa e faz ele bem folgado. E aí no outro você faz ele apertado. Aí ele vai ficando assim, ó. Se ele ficar assim, é bem pior. Se você tem um ponto largo, mas você faz todos os pontos uniformes, não tem problema, tá? O melhor mesmo é você encontrar o equilíbrio entre o ponto, a tensão certa, tá? A tensão certa, nem muito apertado e nem muito folgado. Em contrapartida com essa história do ponto folgado, existe aqueles amigurumeiros que já começaram com um ponto baixo e já começaram com medo de deixar buraquinho, então ele já aperta aqui demais que a agulha nem corre direito, tá? E uma coisa que pode te ajudar nessa questão é uma agulha de qualidade. Aquelas agulhas que a gente compra de R$10, R$3, elas não deslizam aqui direito, tá? Então, uma coisa que eu indico muito você investir é em uma agulha de qualidade. Essa agulha aqui não é uma agulha cara, ela é uma agulha média, digamos assim, ela custa em torno de R$50,
tá? Em torno de R$50 e ela desliza super bem. Por que eu indico comprar, principalmente se você faz amigurumi? Porque pro amigurumi a gente não precisa de muitas agulhas, a gente só precisa de uma agulha. Então a gente só precisa de uma agulha de qualidade. Então é um investimento único de R$50. E aí o que acontece? Como você está segurando esse ponto aqui, você está sempre apertando demais. E aí a agulha nem corre direito, ó. O que acontece? Se você fizer esse tipo de trabalho, acaba deixando buraquinho, ó, tá vendo o buraquinho? Porque você tá sempre apertando essas argolas demais, tá? Deixa o buraquinho. Outra coisa, deixa o trabalho duro, rígido demais. E esse trabalho aqui que a gente tá fazendo é para uma criança. Então, o objetivo que a gente quer é que ele fique bem soft, bem macio. E em terceiro lugar também, você acaba demorando muito mais, porque se a agulha não desliza, o tempo para você fazer cada ponto pode até dobrar. Se o tempo de cada ponto dobra, o tempo do seu trabalho no todo dobra também. Então você tem que trabalhar pensando em otimizar o seu tempo, porque quanto mais rápido você faz um amigurumi, mais você vai ganhar nesse amigurumi, tá? Como que eu faço então, Ju? Você falou o problema do ponto largo, você falou o problema do ponto apertado, mas então o que eu faço para melhorar? Porque eu já tentei de tudo. E aí tem gente que troca de agulha. Só que é o que eu falei, mesmo se o seu ponto é apertado e você troca de agulha, ele continua sendo apertado na agulha. E aí você não vai ter o deslize que você quer, tá? Então o que você vai fazer? Eu vou te desafiar agora, fazer um desafio para você de fazer um amigurumi apenas, prestando atenção em cada ponto. Você vai fazer cada ponto intencionalmente. Nesse ponto você vai medir aqui, ó, qual é a largura dessa argola e qual é a largura dessa argola que fica ideal o seu ponto, tá? Então, digamos que você sente aqui, ó. Isso aqui é até difícil eu ensinar porque é uma questão de sentir a agulha. Então, você apertou aqui. Se ele tá com dificuldade de correr, se ele tá preso aqui na agulha, você pode soltar mais um pouquinho, porque ele tem que correr assim, ó, lisinho, tá? E aí, você vai puxar aqui. Na hora de puxar, segura bem esse fio, para você não tensionar demais o fio e nem deixar ele frouxo. Se você fizer assim, ó, ele vai ficar frouxo em todos os lados. Então segura bem o fio aqui, cada pessoa tem um jeito de segurar, mas ele tem que estar bem preso na sua mão. Puxa aqui a quantidade que você deseja, não puxa assim, ó, puxa a quantidade certa para ele virar um ponto, ó. Ele virar o seu Vzinho, se você faz o ponto X, para ele virar o seu X. E puxa aqui já na quantidade que você determinou no ponto anterior. Faz ele intencionalmente cada ponto, tá? Ju, mas isso vai demorar um dia inteiro. Não tem problema, porque a gente tá falando de você aumentar a qualidade do seu amigurumi para sempre. Então, todos os seus amigurumis vão melhorar se você prestar atenção em apenas um, tá? Por que eu tô falando que é apenas um? Porque quando eu comecei, eu fazia ele muito tensionado e eu simplesmente decidi que eu não queria desse jeito. Eu queria ele um pouco mais macio, sem deixar buracos. Então, eu comecei a prestar atenção em apenas um amigurumi. E aí, depois desse amigurumi, o ponto já saiu automaticamente na tensão que eu quero. Outra coisa, presta bastante atenção, ó, para os seus pontos serem regulares. Todos os pontos têm que ter a mesma tensão, tá? Inclusive, essa parte aqui de segurar, você tem que prestar bastante atenção para você não apertar muito, tá? Se você puxa essa alça aqui, aonde que vai apertar? Vai apertar aqui na cabeça do ponto, ó. E se ela ficar muito puxada e esse ponto ficar do tamanho certo, o seu trabalho também não vai ficar legal. Qual que é o ponto certo, então? Deixa a alça aqui que corra bem a sua agulha, nem muito apertado e nem mais folgado do que isso, ela tem que estar bem vestida na agulha, ó. Enquanto isso, você segura aqui para ela não escorregar, passa aqui dentro, puxa e já faz o ponto aqui, já imagina o ponto na sua agulha. É esse o tamanho do ponto que você quer ou é esse? Não, não é esse, Ju. É esse? Não, não é esse, porque esse aqui não está do tamanho da altura do outro. Então, eu vou puxar, é esse? Sim, é esse. Aí você vai pegar aqui e puxar. Se você sentir que tá maior do que você queria, é só puxar aqui, ó, com essa agulha aqui, com essa mão você já puxa, ó. Puxei. E aí, com o tempo, você vai fazer exatamente o mesmo tamanho para todos. Então, se você tiver a regularidade da tensão do seu ponto, ele vai ficar assim, ó, retinho, uniforme
e muito bonito o seu trabalho, tá bom? Então presta atenção, faz um amigurumi com a tensão calculada, a tensão de cada ponto calculado, visualiza qual é o ponto que você quer e lembra, seus pontos, suas regras. Você consegue mudar o seu ponto, você não está presa no que você aprendeu no passado, não está presa no que você já faz hoje. Você pode fazer o ponto que você quiser e o ponto que fica melhor para o seu amigurumi. Coloca aqui nos comentários se o seu ponto é apertado ou se o seu ponto é muito folgado. E na frente coloca a hashtag eu aceito o desafio. E aí você vai fazer esse desafio que eu propus aqui nessa aula e você vai me contar se o seu ponto melhorou. Parece ser mais difícil do que é. Com a prática você vai conseguir fazer o ponto perfeito e super uniforme. Isso deixa o seu amigurumi com a cara super profissional. Se você ainda não me segue, clica aqui em seguir e deixa o seu comentário e o seu joinha. Isso me ajuda bastante. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até o próximo vídeo.